Olá, professores! Tudo bem com vocês? Eu sou Luiz Tarcísio e eu estou aqui diretamente da minha casa. Olha só que espaço bonito. Nós moramos aqui em Colatina, no Espírito Santo, no nosso internato Colégio Edessa, e eu estou aqui para orientar, ajudar e sugerir para você algumas ideias e dicas sobre a nossa Escola Sabatina de Adolescentes. Vai ser um privilégio poder orientar você e ajudá-los com relação a algumas coisas que nós podemos fazer diferentes e especiais para os nossos adolescentes. A primeira coisa que eu gostaria de conversar com você, professor, é sobre a decoração da sua sala. Se vocês perceberem, eu quis fazer aqui da minha casa um ambiente onde a gente pudesse ter uma sala de adolescentes, não é? E uma coisa muito importante para que a gente tenha uma sala de adolescente agradável precisa ser um ambiente acolhedor. Professor, cuide bem de tudo que você coloca na classe dos adolescentes, porque vai chamar muito a atenção deles. Mas um segundo ponto muito importante que nós precisamos também nos lembrar é que quando você for fazer a sua sala, quando você for produzir o local da sua classe de adolescentes, que tal você chamar os meninos para te ajudar? Uma coisa é você já deixar a classe prontinha para eles. Outra coisa é você deixar o material à disposição deles e aí você, junto com a sua classe, você monta a decoração da sala. Você vai ver que eles gostam muito de ajudar, que eles gostam de participar. Sem contar que a participação dele vai dar um senso de pertencimento e eles vão cuidar daquela classe sem precisar você ficar muito estressado ou nervoso quanto a isso. Um terceiro ponto que eu gostaria de falar para você com relação à nossa decoração são os elementos que você deve ter numa classe de adolescentes. Então vejam bem, eu estou aqui na minha casa e eu transformei a minha casa no espaço dos adolescentes. E esse espaço, ele precisa ter alguns elementos. Quais são eles? A primeira coisa que eu gostaria de pontuar para você é uma mesa de centro. Nessa mesa de centro, vocês percebem aqui que eu tive uma criatividade. Ela é um material que você usa ou que você encontra com facilidade. E aí, esse material eu transformei numa mesa de centro. Pintei e aí agora ele está aqui à nossa disposição. Sem falar que ele tem uma outra coisinha também, além de ser a mesa de centro. Vocês observaram que ele tem espaço aqui também para os livros? Então, na sala do adolescente é muito bom se você tiver a adoleteca. É o local onde tem os livros, que o seu adolescente vai ter acesso para que ele possa estudar. Outro detalhe importante, que também você vai gostar e o seu adolescente também, é o visual, a parede da sala. Olha só, coloquei algumas plaquinhas interessantes ali, uma plaquinha sobre a vida simples, sobre coisas boas acontecem aqui. Isso traz para o adolescente o sentimento de que é um local agradável. E sem falar que eu não podia deixar de criticar um pouquinho as redes sociais, não é? Então eu coloquei ali menos rede social e mais rede na varanda. Se você coloca alguns quadros que chamam a atenção do seu adolescente, isso vai ser muito interessante. Eu quero pontuar um bem legal e você precisa visualizá-lo. Olha só, vocês estão percebendo que nesse quadro eu coloquei fotos dos meus adolescentes. Então é muito legal, e ele está fazendo um link com essa frase, ó, coisas boas acontecem aqui. Eu coloco então coisas que nós fizemos juntos, enquanto classe dos adolescentes. Pessoal, um quadro muito simples de fazer, vocês estão vendo aqui, é uma moldura, eu simplesmente fiz uma teia de aranha com lã e pequenos prendedores, eu prendi as fotos deles. E ficou um charme, não é verdade? Você concorda comigo? Além disso, pessoal, no espaço também você precisa ter o local onde você vai incentivar as missões mundiais. Aqui eu tenho um globo, mas você pode também colocar um mapa mundi na parede, se você quiser. Como você sabe, nós estamos trabalhando durante esse trimestre a divisão sul-asiática. Então, o globo, eu vou procurar deixá-lo sempre próximo aqui à Rússia, porque principalmente a Rússia é um destaque para a nossa divisão sul-asiática. E uma coisa que eu coloquei também junto ao globo, algumas curiosidades ou algumas coisas da cultura da Rússia, num caso. Vocês conhecem essa bonequinha? É a Matriushka, não é? Então ela tem vários filhinhos que ela representa na cultura da Rússia a fertilidade.
Então eu posso trazer esses elementos também para a classe dos adolescentes para chamar a atenção deles para uma cultura diferente. Outra coisa importante, você ter algum lugar para eles. Olha, vocês viram aqui, eu preparei um sofá bem legal, eu tenho aqui almofadas do Inovitim, e essas coisinhas fazem toda a diferença para os meninos quando eles vêm para a sala. Com relação aos aniversariantes, pessoal, eu tenho também algumas dicas. Você pode fazer o momento do aniversariante, olha só que quadro interessante. Você pode, por exemplo, aquele aniversariante do dia ou da semana, você pode colocar a foto dele aqui, ó, na parede, e aqui vocês vão então lembrar desses meninos, dos que fizeram aniversário. Lembra sempre de dar uma lembrancinha para eles. Eu tenho aqui alguma sugestão de lembrancinha. Copos bem simples, olha que legal. Mas são copos que têm algumas frases legais, por exemplo, sobre a fé, sobre a amizade e outras coisinhas mais. Então são materiais simples que você pode adquirir em lojas populares e os meninos vão amar quando você entregar para eles esse presente, essa lembrancinha. Pessoal, outra coisa que eu acho legal que você pode também incentivar e colocar para a sua sala é como o seu adolescente está se sentindo naquele dia. Sabe, isso aqui é importante, é interessante, porque você pode conversar sobre isso antes de iniciar a classe. Por exemplo, você coloca ali o nome do adolescente, você pendura em algum local, e aí quando eles entrarem, você pede para que ele pegue o nome dele e coloque aqui em um desses corações. Como está o seu coração nesse dia? Vocês perceberam que na minha plaquinha aqui não tem espaço para tristeza, não é? Mas é legal vocês colocarem emoções como tristeza, alegria, surpresa, raiva. Todos esses sentimentos e emoções nós podemos tê-los. E aí o adolescente vai colocar o nome dele ali. Pode ser já um ponto de partida para que você inicie uma conversa na classe. E aí o menino, a menina, vai dizer como eles estão se sentindo naquele dia. E aí você pergunta, o que aconteceu, por que você está se sentindo assim, o que eu posso fazer para te ajudar, o que nós da classe podemos fazer para te ajudar e assim sucessivamente. Gente, são muitas ideias. Aqui só tem algumas sugestões para vocês. Mas o importante você não deve esquecer. Primeiramente, um ambiente acolhedor. O seu adolescente precisa se sentir dentro daquele espaço. Segundo, participação dos adolescentes na construção do ambiente. Pessoal, peça para que eles deem sugestões, peça para que eles tragam ideias e você junta o material e deixa que eles mesmos constroem como eles acharem melhor. E terceiro aspecto, você precisa estar sempre aberto para que os meninos possam dar dicas. Às vezes eles vão pedir assim, vamos pintar a parede toda preta. É claro que não é um ambiente muito agradável, não é, pessoal? Então você tenta com jeitinho explicar para eles que o preto pode ficar muito escuro e tá uma tendência de sono. O importante é que fique um espaço mais clean, um espaço mais arejado, um espaço mais colorido até, que possa expressar a alegria deles, beleza? Gente, então essas são as dicas que eu dou para você com relação à decoração da sua sala. Professores, o momento agora é de descontração. Depois que você estudou a lição, depois que você ensinou para o seu adolescente aquele conteúdo que ele precisava aprender sobre Deus, principalmente sobre a vida de Jesus, é o momento de você fazer um concurso, quem sabe, da lição, um concurso do livro, um concurso bíblico, enfim. E para isso, eu tenho algumas ideias aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira delas, você pode muito bem dividir a sua equipe, meninas e meninos. Como que você vai fazer isso? Olha só, você dividiu o grupo e aí as meninas recebem uma telinha desta e os meninos também recebem a deles. E aí você faz a pergunta e coloca letra A, B ou C. E você dá um tempo para eles. Eles vão lá então colocar a resposta e você diz agora. Cada um então mostra a sua letra. E aquele que acertar, pontua. É uma maneira diferente de fazer, não é verdade? Então você tem essas lousinhas, que elas são bem baratas, você encontra em loja popular. Os meninos fazem, olha, ela paga também. E aí no final, você tem lá o campeão. Quem foi que ganhou? Guerra dos sexos, menino ou menina. Ainda nessa direção, porque vocês sabem que o adolescente ele é muito competitivo.
Por esse motivo eu estou trazendo algumas sugestões para você. Nós podemos também fazer dessa forma. Sabe esses copos? Olha que interessante. Esse copinho muito barato, você encontra em qualquer loja assim popular. Então você coloca ali o lado da menina e o lado do menino. E você faz a pergunta. Quem apertar primeiro o copinho, responde. E se ele responder corretamente, ponto para ele. E assim você faz uma lição dinâmica através do concurso. Você também procura colocar assuntos ou tópicos das perguntas que sejam mais interessantes e que o seu adolescente cresça espiritualmente. Por último, eu tenho uma outra sugestão. Olha só que legal. Essa bolinha também você consegue em lojas populares. Como é que você vai fazer? Por exemplo, quem vai começar a responder ou quem vai começar o campeonato? Você dá para cada um deles a bolinha, pede para jogar no chão. Ela vai quebrar. E aí você vai pedir para que eles juntem. Aquele que conseguir juntar primeiro a bolinha, ele vai responder primeiro. São coisas diferentes, pessoal, que os adolescentes vão gostar bastante, porque a adolescência é uma fase de dinâmica, é uma fase de crescimento. Eles não gostam muito de uma rotina, de uma coisa que todo dia você faz do mesmo jeito, todo dia você faz da mesma forma. Não. Procure dinamizar ao máximo. Então procure recursos. Sabe um segredo que eu faço? De vez em quando eu fico passeando nas lojas populares. Aí a vendedora vem e me pergunta, posso te ajudar? Eu digo, não, muito obrigado, estou dando só uma olhadinha. E pessoal, é incrível como a mente da gente vai se abrindo para as ideias. E aí eu vi um copo aqui, eu vi uma bolinha acolá, e eu vou sempre pensando, o que é que eu posso fazer com os meus adolescentes com esse material? Então, abra a mente, abra a sua cabeça. Chega numa loja, vai lá, passeia, olha uma coisa e outra, imagina o que você pode fazer com aquilo. E eu tenho certeza que você vai ter muitas ideias legais e interessantes. E no final, você vai beneficiar os seus adolescentes. Então, fica a dica, abra a mente, vai passear nas lojas, loja popular, tá bom? E aí você vai ver muita ideia legal, muita coisa barata e que você pode usar isso como um recurso para a escola sabatina. Fica a dica. Então, pessoal, para esse momento eu convidei alguém muito especial, Matheus Otton. Seja bem-vindo. Obrigado. Ele está fazendo parte aqui do nosso treinamento porque, com a vinda da pandemia, aquele isolamento social que nós tivemos que aprender muitas coisas, reaprender outras e nos reinventar. Com os nossos adolescentes não foi diferente. E o Matheus teve uma experiência muito interessante com as redes sociais. E eu gostaria muito de compartilhar com vocês essa experiência, juntamente com ele, para incentivar você a dar apoio também aos seus adolescentes quando estes quiserem participar ou quiserem desenvolver algum projeto nas redes sociais. Bom, Matheus, eu gostaria que você contasse para a gente, rapidamente, como surgiu a tua ideia de você usar as redes sociais e que rede você procurou especificamente para proclamar o Evangelho, para pregar o Evangelho para as outras pessoas. Então, Tarcísio, eu fui um sábado de manhã à igreja e o pregador da manhã tinha levantado uma hashtag pra gente. Se chama hashtag Leia o Livro. E isso despertou no meu coração e no coração de um amigo meu para que a gente abrisse uma página no Instagram e postássemos versículos bíblicos lá, como uma forma de levar a palavra de Deus às outras pessoas. Legal. E aí você criou essa página, começou então a divulgar versos bíblicos. Exato. E o que isso te beneficiou? Em que isso te beneficiou? O que foi legal? Como você se sentiu? Houve alguma diferença espiritual na sua vida? Isso me meio que obrigou, de certa forma, a procurar mais a Deus. Porque para eu conseguir alimentar a página com conteúdos, eu precisaria ter o conteúdo internalizado. Então eu procurei mais, eu pesquisei mais sobre a Bíblia, sobre alguns assuntos em específico, e com isso eu fui aprendendo. E, na verdade, eu gosto bastante do que eu faço, gosto bastante do projeto. Excelente. Matheus, você em algum momento teve algum feedback dos seus seguidores? Quantos seguidores você tem, né? A gente tem cerca de 1.100, 1.120 seguidores. Legal, ó, pessoal, o camarada é poderoso aí no Instagram. Agora me fala uma coisa, desses seguidores que você tem, você teve algum feedback, algum retorno, algum depoimento de como isso impactou na vida deles, como isso foi importante ou não foi importante? Você poderia compartilhar com a gente? Sim, já nos pediram orações por algumas pessoas que estavam doentes
E eu já tive feedbacks de pessoas até que eu conheço. Por exemplo, uma amiga minha andava mal, bem mal, com a família dela e outros assuntos. E depois de conhecer a página, depois de ler alguns textos e alguns versículos, ela começou a se sentir muito bem acompanhando o conteúdo. Além de outras pessoas que disseram que ficaram bem emocionalmente, espiritualmente, depois de conhecer o conteúdo. Nossa, Mateus, que legal. Estou muito feliz e impactado só em ouvir você falar. Mateus, por último, eu gostaria de saber o seguinte. Você como um adolescente, tem a sua escola sabatina, tem o seu professor. Eu gostaria que você dissesse para nós que somos professores, o que um jovem como você, um adolescente como você, que tem esse trabalho nas redes sociais, o que você espera de nós enquanto seus professores? O que a gente poderia fazer para contribuir com esse seu projeto também, ou até mesmo te incentivar e motivar? Então, por se tratar de uma rede social, eu acho que uma das coisas mais importantes é a questão de levar essa rede às outras pessoas, levar o projeto às outras pessoas. Então, primeiro, meio que propaganda, porque isso ajuda bastante no engajamento e ajuda a nós conseguirmos alcançar mais pessoas. E segundo, com ideias, porque como se trata de uma página com conteúdo que tem que ser sempre novo, é uma coisa bem complicada, da gente conseguir ter muita criatividade para isso. Então, ideia é uma questão muito importante também. Eu acho que o professor ajudar na questão de dizer, apontar os pontos que estão bons, os pontos que estão ruins, ou até dar mais ideias é uma coisa muito boa. Então, são ideias e a propaganda, a publicidade. Legal. Pessoal, então vamos já ajudar o Mateus? Primeira coisa, vamos fazer a propaganda, né? Mateus, fala pra gente então qual é o seu Instagram e todos nós vamos então seguir o Mateus agora, tá, gente? Tá, o Instagram da página é @leia_o_livro. Então, @leia o livro, que a gente chama. Legal. Bom, a segunda coisa que o Mateus falou é ideias, né? Bom, Mateus, então você espera, porque os professores nós vamos avaliar, analisar o seu Instagram. A gente vai ver se está legal e vamos ver se a gente pode contribuir. Aí lá no privado a gente procura você e te dá algumas ideias. Obrigado. Professores, a ideia de trazer o Mateus aqui é para motivar você, que é professor da Escola Sabatina, a justamente dar todo o suporte e apoio ao seu adolescente que talvez esteja envolvido também em algumas redes sociais. Percebam, esse período que nós tivemos de pandemia, ele foi muito bom para aproximarmos-nos mais de Jesus e do estudo da sua palavra. E muitos adolescentes, assim como o Mateus, tiveram ideias brilhantes de fazer essa divulgação através das redes sociais. Então você, como professor, deve ser também um apoiador desses meninos. Incentive-os, descubra os dons deles, os talentos. Talvez na sua classe você tenha alguns alunos que, assim como o Mateus, gostam de mexer no Instagram, no WhatsApp, no YouTube, tantas outras redes sociais que a gente tem aí acesso e que nós podemos incentivá-los, tá bom? Então fica a dica. Vamos incentivar os nossos meninos a divulgar o Evangelho através das páginas de suas redes sociais. Professores, agora é o momento mais especial da nossa Escola Sabatina dos Adolescentes. É o momento da lição. Vocês sabem que para esse primeiro trimestre de 2021, nós estaremos estudando a vida de Jesus, seu nascimento, o seu ministério, a sua morte e a sua ressurreição. Alguns elementos são muito importantes para que a lição possa ser bem aproveitada pelos adolescentes. O primeiro deles é o estudo da Bíblia. Através da lição, nós estaremos incentivando os nossos adolescentes a estudarem a palavra de Deus. E vocês percebam que os adolescentes, eles estão numa fase onde eles têm amor pela palavra de Deus. Mas nós precisamos incentivá-los, porque eles são esquecidos, eles não são constantes. E nós, enquanto professores, precisamos estar sempre lembrando a eles que o estudo da palavra de Deus vai fazer uma grande diferença na vida deles. O segundo ponto, ou a segunda ferramenta, o segundo elemento que é muito importante para o estudo da lição, é o livro Libertador. O Libertador, que é o desejado de todas as nações, de Ellen White. É muito importante, professor, que na sua biblioteca, dentro da classe do seu adolescente, você tenha esse livro. Faça bom uso dele. E é importante que os adolescentes acompanhem cada lição, lendo também o livro. Vocês sabem que lá na parte de quinta-feira é o dia reservado para fazer uma conexão com o livro O Libertador.
O terceiro elemento não pode faltar, é a lição da Escola Sabatina. Eu não estou com ela aqui ainda porque nós ainda não recebemos, estamos fazendo essa gravação num tempo mais prévio e aí não estou com ela ainda, mas eu já sei o título. O título do trimestre é Deus Conosco. E quando você tem essa lição, o seu aluno ele deve estudar cada dia. E vocês sabem que cada dia tem um significado muito importante para o estudo da lição. Primeiramente, no sábado, nós temos uma introdução rápida sobre o assunto que vai ser abordado naquela semana. No domingo, é o momento em que o adolescente ele vai fazer perguntas sobre o texto bíblico e ele vai estudar sobre esse texto bíblico. Na parte de segunda-feira, nós temos uma aplicação do texto bíblico e contextualização de como ele ocorreu, quando, onde e por quê. Na parte de terça-feira, é uma parte de curiosidades. Então, muitas coisas culturais, regionais e até de linguagem, elas são abordadas dentro da parte de terça-feira. Na parte de quarta-feira, nós temos também um momento muito especial, onde nós vamos decifrar o verso principal da semana. Na parte de quinta, como eu disse para vocês, nós temos o momento do livro, que está nos auxiliando no estudo da lição. E, finalmente, na parte de sexta é o encerramento, é o fechamento, com outros olhos. Nós vamos ver a lição também sobre outros aspectos. Pessoal, professores queridos, é muito importante que você incentive o seu aluno a estudar. Mas sabe o que vai fazer a diferença na vida do seu aluno? Se ele souber que você também estudou. Professor, nós sofremos também, porque a gente também tem que estudar. E eu sei que você tem a sua lição de adulto, você tem a sua lição, quem sabe, de jovem, mas você precisa estudar a sua lição de adolescentes. E como você vai fazer isso? Além de ter esses três elementos, a lição, a Bíblia e o livro, você, professor, tem o auxiliar do professor. Gente, o auxiliar do professor traz muitas ideias legais e que, se você ler e você desenvolver, você vai fazer uma classe muito diferente para o seu adolescente. Além disso, nós temos outras ferramentas, como a chave mestra, que é também um guia para que o professor possa fazer a lição de uma maneira atrativa. Então, a classe ou a lição da Escola Sabatina dentro da classe dos adolescentes, ela desempenha um papel muito importante. E você e eu, enquanto professores, precisamos incentivar o nosso aluno a fazer isso. Uma sugestão que eu dou para você durante esse primeiro trimestre é assim: que tal se durante a semana você pedir para cada adolescente trazer um objeto que lembre a ele a lição da semana? Você vai ver que vai vir muita coisa legal. Por exemplo, é só uma dica que eu vou dar, e você pode levar também. Num dia que for tratar, eu acho que é lá na lição 3 ou 4, quando for tratar sobre Jesus lá no casamento, em Caná da Galileia, que tal se você levar uma aliança? E aí vocês dizem: gente, hoje eu trouxe uma aliança porque nós vamos estudar sobre o casamento. E assim você faz com as outras lições. Quem sabe no dia, na primeira lição, que vai falar sobre o nascimento de Jesus, quem sabe você levar alguma coisa do Natal. Olha o Natal fora de época. Quem sabe quando você tiver um outro milagre relacionado à vida de Jesus, você pega algum objeto diferente, incentive os meninos também a levarem. Vocês vão perceber que essa experiência vai ser muito diferente para eles, porque eles vão perceber que estudaram a lição, mas alguma coisa ficou dentro daquele objeto que eles levaram. Fica a dica. Então, aproveite a lição e faça o bom uso dela. Então, professores, gostaram da minha casa? Por que será que eu fiz a trimestral aqui em casa, hein, pessoal? Você já descobriu? Olha só, durante nosso tempo, nós abordamos 3 aspectos. Primeiro, a parte da comunhão. E nós explicamos a importância do estudo da lição, as ferramentas que você tem para aprimorar o estudo. E o segundo aspecto foi a parte da missão. Aquele testemunho e depoimento inspirador do Mateus Otto, onde ele nos mostrou como os nossos adolescentes podem desenvolver grandes projetos mesmo virtualmente. Mas o terceiro aspecto, você lembra qual é? Comunhão, missão, relacionamento. É isso mesmo. Pessoal, eu comecei e estou terminando a nossa trimestral aqui na minha casa, porque você precisa levar os seus adolescentes para a sua casa.
O relacionamento com o professor vai fazer um grande diferencial para o seu adolescente. Vocês sabiam que os nossos adolescentes precisam confiar na gente? Mas como que ele vai confiar em você se você só aparece no dia de sábado, na hora da classe da escola sabatina? E depois, durante a semana, no final de semana, você não quer nem papo mais com ele. Então, ficam algumas dicas para você. Primeiro, que tal se você, terminado uma lição de adolescentes lá da classe, da sua escola sabatina, você oferecer para os seus adolescentes um junta-panela? Levá-los para sua casa, convidá-los para comer a comida da sua esposa, do seu esposo, enfim, da sua casa, comida diária. Segundo, que tal se você, um sábado à noite, junto com a sua classe, com a sua base Novitim, você, juntamente com eles, proporcionar ali na sua casa um momento de jogos. Jogos de mesa, tabuleiros, gincana, uma pizza, uma pipocada, assistir um filme juntos. Pessoal, isso vai fazer uma grande diferença. Pesquisas foram feitas entre os adolescentes e perguntaram para eles o que você espera do seu líder, quer seja religioso, quer seja professor, uma pessoa que tem um poder de liderança sobre a sua vida. Sabe o que eles disseram? Eu espero que ele seja meu companheiro. E como você vai ser companheiro? Dentro da igreja? Não. Na classe de escola sabatina? Não. Mas você é companheiro quando você mostra para ele que você pode levá-lo para a sua casa. Então, a sua casa é o ponto final do seu adolescente. Ele sempre tem que saber que na sua casa ele vai ter um espaço, como no seu coração. E quando você desenvolver um relacionamento tão estreito com seu adolescente, ele vai confiar em você, ele vai te contar segredos que talvez nem os pais dele saibam. Ele vai acreditar que você estará do lado dele e ele vai defender você também. Sabe aquele adolescente que qualquer um pode estar falando mal de você, mas se você for um companheiro para ele, ele vai te defender de qualquer pessoa. Então vale a pena, tá bom? Então eu estou aqui na minha casa, meu momento muito especial, e eu quero agradecer a você que me deu a oportunidade de, junto nesse momento de treinamento, trazer para vocês algumas ideias, sugestões e orientações. Que Deus abençoe e que você seja um professor realizado, porque adolescente não é para sofrer não, é para relaxar e descansar. Gente, vamos ser felizes. Os nossos meninos, eles vão amar também, se você for leve, se você der para eles segurança e se você levá-los para a sua casa. Leva o menino para casa, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau, gente. Seja bem-vindo, professor, professora do Ministério do Adolescente. Olha, a gente está aqui em mais uma trimestral. Olha, esse pessoal do I9 é gente boa, viu? E eu quero apresentar para vocês um projeto que vai revolucionar a sua vida, professor, e também a vida dos nossos alunos, dos nossos adolescentes. Evangelismo On. Olha essa camisa que bacana que eu estou vestindo aqui. Priscila, o que é o Evangelismo On? Nada mais é do que estar ligado para ligar. Eu preciso estar ligada a Cristo Jesus para poder ligar um amigo a Jesus. Então, Priscila, como que vai acontecer esse projeto? Começa nos 10 dias de oração. Você vai escolher 3 amigos para que você possa orar por ele. Porém, você precisa escolher uns amigos que estejam perto de você. Então, podem ser os amigos da sua rua, do seu bairro, da sua escola. E aí, durante os 10 dias, você vai estar orando por ele. Então, querido professor, vamos orar, fazer uma corrente de oração por todos os amigos dos nossos adolescentes durante os 10 dias de oração. Bom, professor, eu preciso da sua ajuda. Isso mesmo, a sua ajuda vai ser fundamental. Nós precisamos fortalecer o estudo diário da lição. Então, ajude o seu adolescente, pode ser pelo WhatsApp, pode ser mandando uma mensagem, um SMS. Quem sabe, faça um grupo de estudos, nos ajude a fortalecer o estudo diário da lição. Deixa eu falar uma outra coisa para você. Quando a gente está apaixonado, como é? A gente vive suspirando pelos cantos, falando sobre a nossa paixão. E quando a gente se apaixona por Jesus, não pode ser diferente. A gente quer falar sobre Jesus o tempo todo. E esse é o sentimento que a gente quer despertar no nosso adolescente, para que ele seja um missionário. Essa é a essência do Evangelismo On.
Olha, depois que a gente orou pelos nossos amigos, depois que a gente teve a nossa fé fortalecida, nós vamos convidar esses amigos para que possam participar de atividades recreativas com a gente. Então pode ser futebol, pode ser vôlei, jogos de tabuleiro. Tem uma infinidade de atividades que vocês podem realizar juntos. Mas antes de cada atividade, nós precisamos começar com uma oração para ir quebrando as barreiras e aquele preconceito que algum dos amigos dos nossos adolescentes tenha com relação à igreja, ok? Priscila, e aí? No primeiro semestre nós teremos 2 treinamentos, 2 capacitações para o Evangelismo On, ok? Como vai ser o primeiro treinamento? Essa capacitação é para os adolescentes, ok, professor? E como essa trimestral é para os 3 estados da nossa União, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, procure a líder do seu campo para saber qual vai ser a data dessa primeira capacitação, ok? Na sequência, nós teremos a Semana Santa e é uma semana muito importante. Nós precisamos convidar os amigos dos nossos adolescentes para que participem de um pequeno grupo durante a semana. Olha só, muito importante também orar durante toda a semana, porque no final nós convidaremos os amigos dos nossos adolescentes para participar de uma classe bíblica. Ah, Priscila, como pode ser essa classe bíblica? Eu vou te dar alguns exemplos, 3, tá bem? Olha, o adolescente pode dar o estudo bíblico sozinho para um amigo. Você, professor, pode montar uma classe bíblica para os instrutores, para os adolescentes da igreja. E então eles irão tirar dúvidas com você e depois estudarão a Bíblia com o amigo, ok? E também pode ser feita uma classe bíblica com todos juntos, os adolescentes instrutores e também os amigos dos nossos adolescentes. Ah, um ponto muito importante. Os nossos adolescentes precisam aprender a fazer um apelo. Ah, Priscila, eu como professor não sou muito bom com apelo. Você pode convidar o seu pastor, ok? O seu pastor pode estar junto com vocês na classe bíblica e ensinar aos nossos adolescentes como fazer um belo apelo. E chegamos à segunda capacitação para o nosso Evangelismo On. Agora você, diretor, precisa organizar a sua igreja. E como você vai fazer isso? Você vai definir a equipe de louvor, a equipe da recepção, a equipe de oração. Ah, precisa também de um adolescente para que seja discípulo, tá bem? Ele vai acompanhar todo o programa. O pastor, o ancião e a esposa do pastor são pessoas imprescindíveis também nessa segunda capacitação, tá bem? Você precisa agora ensaiar. Ah, Priscila, isso é necessário? É sim. Reúna o grupo de adolescentes da sua igreja, ensaie como vai ser, organize os horários. Você pode fazer uma bonita camisa como essa, tá bem? A equipe da recepção pode estar usando, a equipe de louvor vai ser um programa belíssimo. Queridos, não se esqueçam de orar, para que os nossos amigos que estarão vindo, eles possam sentir o desejo no coração de entregar a sua vida a Jesus. E quem convidar para esse momento especial, vocês podem convidar a comunidade em volta da igreja, podem convidar e devem os amigos que nós estivemos orando e trabalhando com eles, a família deles. Olha, eu vou dizer para vocês, vai ser uma festa belíssima. Deixa eu contar para vocês sobre uma pesquisa que foi feita. Disseram o seguinte, que há 4 pessoas estudando a Bíblia, uma delas toma a decisão de se batizar. Então agora, faz aí, ó, faz as contas você também e pensa em quantas pessoas você quer levar para Jesus e aí tem que multiplicar para poder estudar a Bíblia com muitas outras, tá bem? Olha, o nosso desejo é que o Evangelismo On seja uma bênção na sua vida, na vida dos adolescentes da nossa igreja e que nós possamos ajudar muitas pessoas a conhecer Jesus como nós conhecemos. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.